Bom pessoal, então continuando aqui a nossa videoaula. Essa é a minha videoaula de número 4 do Moodle. Se eu não me engano, na aula 2 a gente falou um pouquinho sobre a base de dados, até criamos uma base de dados no MySQL. Mas para quem não assistiu a aula ou não lembra, que também é meu caso, que eu não lembro qual o nome da base de dados que eu dei lá, basta você digitar 127.0.0.1, tá? Dá um enter aqui e vir aqui, ó, PHP MyAdmin. Então vou selecionar ele. Ó, eu tenho uma base de dados chamada vídeo aula. Não tem nenhuma tabela. É esse daqui que eu criei, essa base de dados. Então se você não assistiu a aula que eu falei sobre como criar base de dados, basta você digitar o nome da base de dados aqui onde eu digitei a e mandar criar, ok? Então no meu caso não preciso criar, já tem a base de dados aqui, ó. Vejo que não tem nada dentro dela, nenhuma tabela. Então posso continuar o processo de instalação. O tipo, eu vou deixar uma SQL mesmo, né? Pode ser qualquer um outro, qualquer um desses bancos de dados aqui, tá? O meu servidor é localhost ou 127.0.0.1. O nome da minha base de dados, eu vou colocar aqui, ó, vídeo aula. Bom, veja se você deixar assim, ó, vídeo aula e dar um próximo, ele vai dar um erro, ele não encontra essa base de dados. Então, a base de dados aqui, ó, o mesmo nome que você tem na sua base de dados, você tem que colocar aqui, ó, na base de dados, o mesmo nome. Usuário, também falei um pouquinho sobre o usuário. Por padrão, o usuário é root, a senha em branco. Prefixo da tabela, vou deixar MDL mesmo, mas você pode colocar qualquer outra coisa. Deixa eu colocar aqui vídeo, que é de vídeo aula. Vou mandar dar um próximo aqui. Ó, veja que agora está ok. Aqui eu posso então apertar o botão próximo, selecionar o botão próximo. Pessoal, no momento eu estou sem internet, por isso eu não vou baixar o pacote de idioma, mas vocês aí podem, se tiver internet no momento, clicar aí, ó, baixar o pacote de idioma português Brasil. Aí ele vai baixar o pacote de idioma e já continua na próxima tela. No meu caso, como eu estou sem internet, eu vou só apertar próximo aqui. Aqui nessa tela ele fala aqui o config.php foi criado com sucesso, que depois eu vou mostrar para vocês esse arquivo que ele criou lá para nós. Então vou apertar o botão continuar, tá? Aqui vou dar um yes, continue. Bom pessoal, aqui agora é um processo muito simples. Eu vou ter que ficar apertando o botão continue aqui até ele me dar a opção para me digitar o nome do meu site. Veja que aqui, ó, tinha 0 tabela. Deixa eu voltar aqui para ver se ele já criou uma tabela. Ó, veja que ele já criou para mim 23 tabelas. 23 tabelas criadas. E ele vai criar bem mais que isso. Se eu não me engano, são 190, 198 tabelas. Mas vamos continuar o processo de instalação aqui. Bom, ele me deu a opção então de continuar. Foi criado a base de dados. No caso, foi atualizado, criado as tabelas. Então, se eu vir aqui agora, mandar aqui para o menu principal, tela principal. Veja que ele já criou 104 tabelas no meu banco de dados. Vou vir aqui, deixa eu ver se ele já deu a opção de eu continuar aqui. Ainda não. Está criando as tabelas. Nesse momento aqui, pessoal, ele está criando as tabelas lá no meu banco de dados. São tabelas que vai ser usado pelo Moodle, pela configuração do Moodle aí. Cadastro de usuário, cadastro de cursos, agenda, tudo que você fizer no Moodle aí, ele tem a base de dados, inclusive logs de usuário. Então, na hora que você acessou o sistema, ele vai ter essa tabela de logs aqui. Então, deixa eu ver se podemos continuar. Ok, ele deu opção para mim continuar. Vou pedir para continuar. Aqui não tem erro, pessoal. É só vocês ficar selecionando o botão continuar aí. De novo, continue. Continue. Ok, tudo ok. Continue. Ok. Metacurso, ok. Tudo ok, continue. Deixa eu ver quantas tabelas ele já criou aqui. Ok, aqui, continue. Aqui também vou pedir para continuar.
já criou 198 tabelas. Eu acho que de tabela ele já terminou. Continue. Tá, pessoal, aqui é uma coisa muito importante nessa tela aqui, mas vamos lá olhar quantas tabelas ele criou para nós lá. Então, lembrando que o seu servidor tem que estar startado. Com certeza, se você chegou até aqui é porque ele está startado, né? Vídeo aula, tem 198 tabelas aqui dentro. Então ele vai abrir aqui, está demorando um pouquinho porque eu estou fazendo a gravação. Bom, então essas são as tabelas que foram criadas aí pelo Moodle, né, no processo de instalação. Bom, pessoal, isso aqui é muito importante, que é o nome de usuário. Esse usuário aqui é o administrador, tá? É um usuário administrador do nosso site, aí do nosso Moodle. Então vou deixar aqui o usuário como admin mesmo. Vou colocar uma senha, lembrando que você vai precisar dessa senha depois, tá? Primeiro nome vou colocar Silvanei. Nome eu vou colocar Silva, tá? O e-mail silvanei.sistemas@hotmail.com. Aí vocês podem colocar o e-mail de vocês aí. Cidade, vou colocar CG. País, vou colocar Brasil. Tá. Feito isso daqui, pessoal, vou dar um update profile. Então, um update aqui no meu, tá tudo ok aqui, não tem erro. Então, update. Pedir para continuar. E aqui foi as tabelas então que foi criado pelo Moodle. Tudo isso daqui de tabela. Então veja que o meu prefixo lá ficou vídeo, mas vocês podem colocar o prefixo que vocês quiserem aqui, ó. Prefixo das tabelas. Então, o nome do site vou colocar vídeo aula do Moodle, tá? Nome curto Moodle. A descrição aqui eu não vou, vou colocar a descrição aqui. Em vez de colocar a descrição, vou colocar tá? Vou mandar salvar. Aguardar um pouquinho. Perfeito, pessoal, muito bom, perfeito mesmo. Já está criado aqui, configurado o nosso Moodle. Aqui já podemos criar cursos, criar usuários aqui, dar permissão e adicionar cursos, categorias de cursos, mudar no caso esse layout aqui. Mas isso são coisas que a gente vai fazer na próxima videoaula. Para quem tiver dúvida com alguma coisa, pode entrar em contato pelo e-mail silvanei.sistemas@hotmail.com ou pelo site www.silvanei.com.br.